Bem, retomando aí a sessão, o próximo deputado membro inscrito para fazer indagações é o deputado Peronde, ausente, deputado Fernando Monteiro, ausente, deputado Arnaldo Faria de Sá. Presente. Vossa Excelência dispõe da palavra. Obrigado, presidente. Senhor Luiz Eduardo, o senhor está com medo de alguma coisa? Excelência, não me lembro de nada que eu esteja com medo até agora. Excelência, não estou com medo de nada. Não... Deputado Arnaldo, nós combinamos aqui fazer em blocos. Se Vossa Excelência puder fazer as perguntas todas, que ele já tem acumulado aqui algumas indagações que ele registrou de outros deputados que antecederam Vossa Excelência. Espera, depois eu faço a pergunta. Ok. Pode responder dos outros que o senhor tinha dado. Doutor Luiz Eduardo pode responder as perguntas anteriores dos demais deputados. Paulo vai ficar para depois. Bom, então foi perguntado aqui pelo deputado Edio Lopes se a BNDES injetou algum recurso na sede. Excelência, eu tive a ocasião de comentar antes, a BNDES não injetou nenhum recurso na sede até o momento. Se recebemos algum recurso de instituições públicas, todos os recursos que recebemos na sede foram de empréstimos de curto prazo ou de aplicações de investimentos dos seus acionistas. Terceira pergunta, qual vai ser a repercussão se a SET quebrar, né? Como é que a Petrobras vai desenvolver a área do pré-sal? Bom, acho que o mais adequado seria a Petrobras responder, mas eu entendo que a Petrobras vai provavelmente se entender com a ANP, porque ela tem um contrato com a ANP onde ela se obriga a desenvolver as áreas, a explorar as áreas com um determinado percentual de conteúdo nacional. Então tem uma multa para isso e ela deverá entrar em contato com a ANP para poder verificar como isso vai ficar. Senhor presidente, com a sua devida vênia, eu não estou satisfeito com a resposta da última pergunta, porque eu entendo que ele, como um homem com alta compreensão do sistema que ele está operando, eu gostaria que ele fosse mais objetivo. Qual é a opinião dele se a SET Brasil quebrar, parar de construir as sondas, qual será a repercussão para o pré-sal que é a Petrobras? E a razão da SET Brasil é o pré-sal. Eu afirmei na minha pergunta de que não se fabrica sondas da noite para o dia, nem firmas de fundo de quintal. Então, eu gostaria que ele, com o conhecimento que ele tem, e não pode negar que o tem, que manifestasse qual a sua opinião. Excelência, a Petrobras ela tem um contrato com a ANP, onde ela se obriga a utilizar um percentual de conteúdo nacional em tudo que ela faz, não apenas sonda, mas todos os serviços, seja na fase exploratória ou seja na fase de desenvolvimento da produção. Então não se restringe à parte de perfuração de poços. Essa conta tem que ser feita no total, em todas as áreas, para ver se ficou dentro daquele conteúdo contratual estabelecido com a ANP. Se ela não atender a essa parte de sondas, ela vai ter que procurar a ANP e ver qual é o reflexo disso nesse cálculo do conteúdo nacional total, para verificar quanto de multa ela vai ter que sofrer, ser penalizada, né? Ou, eventualmente, conseguir uma autorização da ANP para poder não pagar as multas. Mas a verdade é que existem multas aplicadas, até onde eu saiba, de alto valor, caso a Petrobras não atinja esse percentual de conteúdo nacional. Querido presidente, com a sua benevolência, não me dou por satisfeito. Não é nesse nível que eu estou perguntando, senhor Luiz Eduardo. Eu estou perguntando se a SET Brasil parar hoje de fabricar sondas, quebrar, qual
qual seria o andamento da exploração do pré-sal. Continua o pré-sal ou não? Multas, é exatamente isso. Eu sou se continua o pré-sal ou não? Continua o trabalho? É exatamente o que o delegado Valdir está falando. Eu sou leigo no assunto e eu estou lhe perguntando aquilo que o cidadão comum, no seu pouco entendimento, creia-me que perguntaria ao senhor. Sete Brasil quebrou, é a responsável pela construção das sondas. Como fica o projeto de exploração do pré-sal? Que tem multa, que tem... Isso aí nós sabemos. Excelência, eu entendi perfeitamente a pergunta. É que a questão ela não é muito simples, né? Existe uma relação contratual. Como a ANP vai interpretar essa quebra da sete? Se ela vai dar um desconto para a Petrobras ou não pelo ocorrido, eu não sei dizer, senhor. Ela pode tanto obrigar que a Petrobras arrume uma outra solução e mantenha esse percentual. Imagino eu não conheço em detalhes esse contrato. Isso levaria muito tempo. Mas para o senhor é quanto? Porque muito tempo para mim... Excelência, por favor, nós estamos falando aqui em hipótese. Em hipótese, num contrato que é entre a Petrobras e a ANP. Responda em hipótese. Eu não conheço esse contrato, então eu não posso dizer se é algo até que eu gostaria que a Petrobras não pudesse arrumar uma outra saída, mas eu não estou de posse desse contrato. Eu não tenho esses detalhes. Até onde eu conheço, tem uma relação contratual que obriga a Petrobras e impõe multas. Se a sete acabar e tiver que começar de novo, os reflexos são muito grandes, porque as sondas estão pelos estaleiros, né? Talvez haja um adiamento do cronograma de exploração do pré-sal. Por outro lado, não estou atualizado sobre qual é o novo plano de negócio da Petrobras, que eu sei que ela está para anunciar. Então, infelizmente, Excelência, não tenho como responder com o nível de precisão que o senhor está pedindo. Porque eu não conheço os detalhes contratuais. Pode continuar respondendo as perguntas dos demais deputados. O senhor anotou aí? O senhor pode proceder às respostas? O senhor pode proceder às demais respostas? O presidente estava ocupado nesse momento. E aí nós iremos seguir com as inscrições que ainda restam, para que o senhor possa terminar de responder. O deputado Arnaldo, se eu estou com medo de alguma coisa, sim, eu tenho medo de algumas coisas na vida, né? Por exemplo, tenho medo de ser atropelado, eu tenho medo de um monte de coisa na vida, né? De ter um infarto, mas não tem nada em especial que me deixe com medo. Ser preso ou não? Tem medo de ser preso? O senhor pode ser responsabilizado criminalmente? Não, Excelência, eu não tenho medo de ser preso, porque eu não tenho nada que possa me levar a esse tipo de preocupação. Nem no que está acontecendo na sete, nem no que aconteceu em toda a minha vida profissional. Que, aliás, é um capítulo à parte que eu pretendo abordar, que tivemos algumas perguntas sobre isso aqui. Então, não tenho medo de nada. Mas, aproveitando, então, eu vou talvez sair um pouco da ordem, os senhores me perdoem, mas foram feitas várias perguntas aqui sobre a questão de eu estar na sete com um processo. Eu não tenho um processo, eu tenho uma denúncia que não se transformou num processo. Pelo menos até o momento. Esse é o meu entendimento. Essa denúncia está no Ministério Público e está sendo analisada se vai se transformar num processo ou não, se o Ministério Público vai acatar essa denúncia ou não. Eu não sou advogado, mas esse é o meu entendimento da coisa. Quando eu entrei na Sete Brasil, essa denúncia não existia ainda. Quando ela aconteceu, quando apareceu a denúncia, eu tive a iniciativa de imediatamente procurar todos os acionistas, dentre eles a própria Petrobras, explicar do que se tratava e todos eles entenderam que não era motivo para eu deixar de exercer a função que eu exerço. Da mesma forma, os episódios no período de Ike Batista, não tem nada, volto a dizer mais uma vez, que tenha acontecido nesse período que eu me sinta diminuído, que desabone minha capacitação técnica. Quem conhece de petróleo, e a Petrobras conhece de petróleo,
ela não ficou intimidada de me indicar para essa função. Porque tudo que foi feito por mim, na OGX, no Grupo X, não tem absolutamente nada de errado, nada que eu possa me envergonhar. Foi um trabalho muito bem feito, que me orgulho dele, um trabalho muito complexo, como alguém falou, me perdoem, não lembro quem, que eu só pego pedreiras ou coisa assim, é verdade. Depois que eu saí da Petrobras, eu só peguei algumas pedreiras. Alguns amigos meus dizem que eu tenho que botar uma meia de lã, mas a verdade é que eu tenho procurado fazer o meu melhor possível. E se desde a primeira pedreira tivessem ficado descontentes, não teriam me indicado para a segunda, para a terceira e para a quarta, agora como eu estou. Pela ordem, senhor presidente, para a gente agilizar, o senhor até propôs isso, né, que fizesse as perguntas em grupo e que o nosso depoente respondesse elas em grupo. Então, acho que ele respondeu as perguntas do deputado Édio, de outros deputados. Ele está respondendo, delegado. Tá, obrigado. Vamos aguardar. Vossa Excelência, com certeza, será respondido. É que essa pergunta foi comum em vários. Eu tenho as anotadas do senhor aqui, eu vou chegar lá. Então, sobre Sete Brasil, sobre o histórico de empresas com problemas, infelizmente, essas experiências são difíceis, são duras, mas trazem muita bagagem. E eu não me arrependo de ter passado por nenhuma delas. Eu entendo que estou crescendo e estou aprendendo com tudo isso. E é exatamente nos momentos mais difíceis que nós temos a oportunidade de aprender, de evoluir, né? Não tocando o dia a dia. O excelentíssimo deputado Valdir, nunca estive com a presidente Dilma, em nenhum momento. A Sete, ela fica no Maitá, num prédio, o Maitá 275. Ela ocupa 3 andares parcialmente no Maitá, lá no Rio de Janeiro. Ela tem 120 funcionários no momento. Se a presidente Dilma e a presidente Graça Forster sabiam dos meus processos quando eu assumi, não, porque eles não existiam ainda. Eu tinha algumas coisas de questionamentos da CVM, mas ainda não processo. Se eu confio nos estaleiros que roubaram, bom, eu procuro sempre fazer a distinção entre os estaleiros e os controladores dos estaleiros. Os controladores são aqueles que estão à frente da Lava Jato. Os estaleiros, nós temos uma relação contratual e estamos procurando segui-las. É óbvio que todo esse clima gerado, toda essa ambiência da Lava Jato, foram os acionistas dos estaleiros também, ou principalmente, que contribuíram para chegarmos a ele. Então, quando nós não conseguimos mais recursos de financiamento de longo prazo, ou mesmo de curto prazo, uma coisa está intimamente ligada à outra. E há de chegar um momento onde nós vamos discutir tudo isso. Mas hoje a relação é contratual, é legal e não tem nada de errado, segundo as auditorias que fizemos, nesse relacionamento com os estaleiros. O Banco do Brasil faz parte, é um dos bancos, do pool de bancos credores da Sete que estão profundamente interessados em achar uma solução para a Sete. Nos deram aí um tempo até final de junho para poder achar uma solução e todos eles estão muito interessados. Não há assim um banco liderando ou substituindo o BNDES. Todos estão bastante envolvidos. A influência do Bendini? Não percebo nenhuma influência especial do presidente Bendini em todo esse processo. Já estive com ele, já conversamos sobre a Sete Brasil, já falamos ao telefone. Ele está preocupado, me pareceu preocupado, como vários outros presidentes das empresas que são acionistas da Sete. Mas não vejo nenhum tratamento especial. Aliás, durante todo esse processo, muito se falou em salvar a Sete. Eu não vi nada de salvar a Sete. A Sete bateu a porta do BNDES e procurou cumprir todas as condições precedentes para obter o financiamento. Não veio nenhuma benesse. Durante esse 1 ano que completa hoje, que eu estou à frente da Sete, eu não vi nenhum indicativo de favorecimento, de tratamento especial
por exemplo, do pessoal técnico do BNDES conosco. Então, Senhor Eduardo, a pergunta que a gente fez referente ao valor que a SET deve para o Banco Britânico, parece-me que o senhor não respondeu. Foi, eu ainda não tinha chegado, na realidade, Excelentíssima, foi a primeira vez que eu recebi essa pergunta. Foram 250 milhões de dólares, eu tinha esse número, mas até o momento ninguém tinha me perguntado, mas o número são 250 milhões de dólares. Eu estou tentando ir por partes aqui, Vossa Excelência me perdoe, mas eu estou ainda tentando dissecar as perguntas do... Complemento, você ficou com dúvida? Eu ainda tenho mais coisas aqui. Tá, tranquilo. Bom, o Ike Batista, em termos de empréstimos com o Fundo da Marinha Mercante, que eu saiba, ele não chegou a conseguir esse empréstimo do Fundo da Marinha Mercante. A imprensa noticiou que ele teria obtido. O senhor foi presidente lá, o senhor não se recorda disso? Não, no meu período lá, eu lembro que foi priorizado pelo Fundo da Marinha Mercante e tinha como repassador o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, ou pelo menos 2 desses 3. Mas nós não chegamos a concluir isso. O BNDES, com certeza. Mas não chegamos a obter esse repasse, até onde eu me lembro. Mas eu fui substituído por uma outra pessoa na OSX e não posso lhe garantir que depois que eu saí isso não foi conseguido. No meu período não houve, não foi obtido. Sua Excelência me permite, mas eu anotei alguma coisa sobre Paulo Roberto aqui, eu não sei o que foi. Paulo Roberto disse aqui na CPI que não se chega a nenhum cargo de diretoria ou a presidência sem uma indicação política. Sem uma indicação política. Quem lhe indicou politicamente? Foi pedido algo em troca para o senhor? Lembrei. O comentário do senhor Paulo Roberto, eu me lembro bem que eu assisti, foi relativo às funções de diretoria na Petrobras. Eu nunca ocupei uma função de diretoria na Petrobras. Todas as outras funções que eu ocupei de presidência não teve nenhum envolvimento político. Não foi nenhuma indicação política. Aliás, eu nunca tive contato com políticos. Eu tenho, Vossa Excelência me perdoe, mas eu tenho que olhar a folha aqui com o nome e a foto de cada um para saber com quem eu estou falando. Eu sou muito fraco nessa área. Certo. Faltou a pergunta em relação ao dinheiro do pré-sal. Quando que ele vai chegar realmente aos municípios, aos estados brasileiros, para a pátria educadora? Tem uma previsão disso? Excelência, essa relação de pagamento de dinheiro do pré-sal para os municípios é entre a Petrobras ou os operadores novos que existirem e os municípios. A SET Brasil não tem essa participação, é só a empresa de prestação de serviço que vai utilizar suas sondas para perfurar os poços para a Petrobras. Mas com a operação das sondas... Delegado Valdir. É que a pergunta não ficou respondida, senhor presidente. Na verdade, talvez ele não tenha entendido a minha pergunta. Eu quero saber, na verdade, eu não, né? Todas as pessoas estão nos assistindo, porque muito se fala, senhor presidente, que vai chegar dinheiro do pré-sal para a educação, a pátria educadora vai se forrar, as escolas vão acabar... não vão faltar mais vagas nas creches, nas escolas, vai acabar o analfabetismo no Brasil. Então se fala muito, e sem dúvida, se não houver uma finalização dessas aprofundamento, finalização da SET Brasil, com certeza o dinheiro não vai chegar. Então o que eu quero saber, existe uma previsão de quando vai se tirar petróleo suficiente do pré-sal para a Petrobras possa fazer a destinação, porque o senhor faz parte dessa engrenagem. Isso que eu quero saber, o povo brasileiro quer saber também, que está nos assistindo nesse momento, né, pelos canais de televisão, pela TV Câmara. Então fica uma pergunta incompleta, senhor presidente. Isso que eu gostaria de saber. Eu não, Brasil. Excelência, esse pagamento dos royalties do petróleo, do pré-sal, ele é feito sem o envolvimento da SET. A SET não tem participação nenhuma nisso. Eu entendi isso. Isso é entre a Petrobras, a ANP e os estados. Isso. A nossa contribuição é através de pagar os impostos inerentes ao tipo de serviço que prestamos, a compra dos equipamentos necessários para construir as sondas, aos empregos gerados de forma nos estaleiros, não mais do que isso. Na verdade, novamente, o senhor fugiu um pouquinho.
Quando que vai estar operacionalizado? Deputado delegado Valdir, o tempo de Vossa Excelência foi encerrado. Ficou sem resposta. O povo brasileiro vai ficar triste porque está esperando por uma pátria educadora e ela não vai chegar nunca. Então, mais um estelionato, senhor presidente. Isso que eu quero deixar claro, uma enganação. E a última pergunta, que o senhor não respondeu durante as minhas perguntas, é se foi usado o dinheiro do Fundo de Garantia do povo brasileiro na SET Brasil. Excelência, um dos acionistas, um dos investidores na SET Brasil é o FI-FGTS. Ele tem participação como acionista na SET Brasil. Obrigado. Foi usado, então, a resposta é positiva, né? Positivo. Ok. Obrigado. Obrigado, parabéns e parabéns ao Brasil. Está vendo onde nós estamos? Estamos lascados, viu? Ontem a aprovação da medida provisória, hoje essa novidade é dinheiro do trabalhador no ralo. E, olha, esqueço a pátria educadora, viu? Acho que é a pátria sacaneadora. Um abraço, obrigado. Nós, encerrando aqui as inscrições, o deputado Arnaldo Faria de Sá gostaria de fazer Presidente, a sua intervenção. eu gostaria, eu tive que me ausentar para receber o meu governador do Estado. Eu queria pedir que pudesse ser... Eu tive que me ausentar para receber o governador do meu Estado. Eu gostaria que fosse reconsiderada a minha... Pulou meu horário, que eu pudesse também... Não, mas o deputado Arnaldo está inscrito antes de Senhor presidente, eu queria fazer pergunta e resposta dentro do meu tempo. Então, queria chamar a atenção do depoente. 3 minutos. Ok. O senhor vem de uma petroleira quebrada, do Grupo X, de um banco quebrado, Banco Chaí, e vai salvar a quase quebrada SET? Excelência, quem quebrou a petroleira não fui eu. Eu não disse que foi o senhor que quebrou. Lá, o senhor estava lá, mas o senhor estava lá quando ela quebrou. Essa empresa começou 5 anos antes de eu chegar. E eu cheguei na OGX exatamente porque ela estava no auge da crise, com as ações despencando e as promessas feitas de produção não realizadas. Quanto ao Banco Chaim, eu nunca cheguei sequer perto dele. Eu trabalhei, foi na Chaim Óleo e Gás, no Rio de Janeiro, procurando implantar a atividade do Grupo Chaim. Do Grupo Chaim. Então, a minha pergunta é essa. O senhor vem de uma petroleira quebrada, de um banco, de uma empresa quebrada, e vai conseguir salvar a SET Brasil? Excelência, eu vou procurar responder ao senhor de uma outra maneira. Eu me considero perfeitamente capaz de desempenhar meu papel e, ao longo desses anos, eu adquiri bastante experiência que me deixa confortável para continuar à frente dessa empresa. Por que o senhor não está pressionando o BNDES para liberar o empréstimo que já está aprovado? Excelência, nós tivemos muitas reuniões com o BNDES. Foram muitas reuniões. O BNDES chegou a um momento onde ele entendeu que ficou difícil, naquela modalidade, atender a necessidade da SET. Por isso, hoje, a SET está tentando arrumar uma outra modelagem para tentar voltar à conversa com todos os agentes que possam colocar dinheiro na SET. Vários são os acionistas da SET, mas o mais interessado, sem dúvida nenhuma, é a Petrobras. O senhor podia procurar o presidente Bendini para lhe ajudar nessa captação de recursos, já que ele conseguiu fazer um milagre de captação de recursos para a Petrobras? Excelência, esse assunto já foi discutido com a Petrobras no passado e a Petrobras informou que ela não pode, ela tem uma limitante que não pode ultrapassar 10% de participação na empresa. Então, esse caminho nos foi fechado. Não, o senhor entendeu o que eu falei. O Bendini ajudar a salvar a SET, que isso beneficia a Petrobras. Independente da participação, da limitação que o senhor fala, ele tem expertise financeira. O senhor poderia pedir ajuda para ele para ajudar a salvar a SET. Hoje nós temos um trabalho sendo feito com a participação de todos os acionistas, e a Petrobras está dentro, e todos os bancos credores da SET Brasil. Mas o senhor pode admitir que o maior interessado em salvar a SET de todos os seus sócios é a Petrobras, não é verdade? Eu acho que a Petrobras, além do interesse do recurso aplicado, ela tem interesse porque essas fontes são para trabalhar para a Petrobras, realmente. Se o senhor tivesse dinheiro disponível, o senhor investiria na SET? Assim que eu conseguir ter uma visão mais clara das possibilidades e das alternativas, e isso tudo tiver negociado com todos os credores,
Sim, sem dúvida nenhuma, eu investiria. Nós vamos investir no senhor, então. Obrigado, excelência. Aldo, agradeço a Vossa Excelência. Temos 3 inscritos aqui, vamos fazer em bloco. Deputado Lelo Coimbra, deputado Perões e deputado Embaçaí. 3 minutos cada. Deputado Lelo, Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor Luiz Eduardo, a Petrobras faz 10 licitações para a constituição do produto que são as sondas. Entende que o mercado é muito demandante e constitui uma empresa de natureza privada chamada Sete Brasil. Essa empresa se define no material que se apresentou aqui como criação da Sete Brasil, palavras do material que o senhor trouxe, como um projeto fundamental ao desenvolvimento do pré-sal e para o cumprimento dos requisitos mínimos de conteúdo local, conceito de encomendas em escala como fonte de atratividade e mitigação dos riscos. E o senhor apresenta isso para 40 projetos, e são 28, e que nesse momento a empresa cuida de 17. Mas tem 17 empresas contratadas que estão fazendo estão construindo esses projetos. A pergunta é: a Sete Brasil, ela é uma empresa ou ela é uma terceirização agenciadora de contratações de negócios que a Petrobras licitou direta e que está terceirizada através da 7BR? É a primeira pergunta. Eu vou fazer todas para o senhor responder na sequência. Então, essa é a primeira questão. De tudo que eu ouvi, a minha impressão é que a 7BR é uma terceirizada da Petrobras, para fins não de construir sondas, mas para fins de contratar construtor de sonda. A segunda pergunta como é que a primeira pergunta feita pelo subrelator ao senhor, ele fez 3 perguntas, o senhor respondeu a última. Ele perguntou: o modelo de licitação que a Petrobras fez com a Sete Brasil foi licitação grande, foi carta convite ou foi uma concorrência justa? O senhor respondeu pela terceira, uma concorrência justa. Na realidade, ele deveria ter te perguntado se foram observados os instrumentos do decreto, tão famigerado decreto, e foi feito um modelo de carta convite, objetivamente. Porque na carta convite, a escolha é feita pela Petrobras. Então, se o modelo objetivo foi na carta convite, obedecendo o modelo do decreto-lei feito em agosto de 1998 e que vige na Petrobras até o presente momento sob liminar, porque o mérito do projeto está dormindo nas gavetas há 10 anos sob a relatoria do senhor Toffoli. Por isso, motivo da minha solicitação, da sua convocação a esta CPI. Então, essa é a segunda pergunta, se o modelo foi esse. A terceira pergunta que eu queria fazer ao senhor como é que a Petrobras faz uma empresa de natureza privada e a Petrobras faz uma lista tríplice para escolher num conselho o dirigente da empresa privada? Que natureza de empresa é essa, que é privada, obedece a um modelo de licitação, mas tem o seu dirigente indicado numa lista tríplice originária da Petrobras? Esse modelo é tão estranho, eu não conheço, eu não sou da área, eu sou médico, eu não sou da área que trata nem jurídica, nem concluir, deputado Lelo. Vou concluir. Então, esta é a terceira questão que eu faço para o senhor. A quarta questão, o senhor fez um esforço grande, e é natural, como executivo que demonstra competência, como profissional que é, e como zelador pelo espaço que o senhor está gerindo, que qualquer um que esteja no espaço gerindo como o senhor gere tem que ter a preciosidade de protegê-lo. O senhor usou 2 números, e eu fiz o registro na hora que o senhor apresentou, o senhor usou 2 números, um em dólar e um em reais. O senhor não usou aquilo por erro, o senhor usou aquilo para tentar qualificar a empresa como uma empresa rígida, como uma empresa que está bem das pernas. O senhor usou para subliminarmente mostrar que 26,7 bilhões de dólares, que é o custo dos projetos totais,
Mas já foi investido... Vai concluir, deputado Lelo. Já vai. Mas já foi investido 24 bilhões de reais, quando na realidade o comparativo era 26 bilhões de dólares contra 9 bilhões de dólares. O senhor fez esse esforço de equalização de moedas para tentar demonstrar o que o senhor fez o tempo todo, legitimamente, enquanto gerente da empresa, para tentar mostrar a rigidez da empresa e subliminarmente não explicitar o buraco que tem para ser percorrido face às dificuldades do financiamento, face às dificuldades que tem de rigidez financeira no modelo que está demonstrando que está furado. É uma peneira. Se já era uma aventura a Sete Brasil no momento da sua constituição, ela hoje é uma peneira visível e que o senhor tentou subliminarmente, pela confusão de moedas, não apresentar a sua característica nesse momento da questão financeira. Eu gostaria de ouvi-lo. Próximo inscrito, deputado Darcísio Peronte. Os questionamentos serão em bloco. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Doutor Luiz Eduardo é muito preparado, muito sereno. Isso é indiscutível. Primeiro, o senhor acha que o pré-sal não está sendo prejudicado pelo modelo de partilha e não de concessão? Qual é a sua opinião como profissional da área? Liga para a Helena aí. 2. Essa lei, ou decreto, ou portaria absurda, de obrigar 30% de conteúdo nacional, isso não encarece a exploração do pré-sal? Não aumenta o custo? Por isso que é 100 dólares por barril para tirar o petróleo a 7 quilômetros do fundo do mar. Queria saber a sua opinião. Terceiro, capital chinês entrou, qual é a contrapartida que os chineses vão dar? Quinto, nos últimos 4 anos, quantas vezes o senhor se encontrou com a presidenta Dilma? Por último, ainda tem 1,56, eu quero lembrar que em 97 e 98, nós, debaixo de mau tempo, contra o voto do relator Luiz Sérgio, nós abrimos a concorrência dentro da Petrobras para fazer parcerias 1000. E ali foi o grande salto da Petrobras, tecnológico, mercadológico. Isso é indiscutível, mesmo que tem gente que acha que não. Foi o grande salto. O grande salto. Aí, no governo Lula, sob a presidência do Conselho de Administração, a dona Dilma, no primeiro mandato. No segundo mandato do Lula presidente, Dilma presidente do Conselho de Administração da Petrobras e chefe da Casa Civil, ainda está no meu tempo, e chefe da Casa Civil. Depois, ela se torna presidente da República. E aí o Brasil fica sabendo do maior escândalo de uma empresa estatal, que é a maior parte do governo e uma parte do cidadão, mas enfim, maior escândalo no mundo, numa corrupção sistêmica, endêmica, impressionante, com custo, inclusive, custo de empresas consagradas, de próprios bancos. Então, eu quero lembrar aqui, para ficar registrado, que tem responsabilidade. Não é Barusco, não é Duque, é gente mais graúda. Ou deixaram roubar, são responsáveis também, ou roubaram. Omissão, imprudência, inépcia do presidente Lula e da presidenta Dilma. O senhor é valente. O senhor é valente. O senhor me passa seriedade. Da SET, estou encerrando mais 30 segundos. Eu não sei se tem corrupção na SET. Quando eu vejo 2, 3 bancos, o Itaú, o Santander e o Bradesco, que são sócios da SET, eu não consigo entender que eles não teriam um controle, viu, deputado Antônio Baçaí? Eu tenho dúvidas. E agora pegaram um executivo de alto nível, que transparece que não tem problema, transparece, ele se sai muito bem tecnicamente, emocionalmente, na defesa é óbvio, né? Mas eu não sei, sabe?
mas que foi uma irresponsabilidade da inteligência petista em, de uma forma precipitada, em 3, 4 anos, criar uma empresa desta forma, onde podia comprar as plataformas lá fora bem mais barato. A que custo para os brasileiros? Para concluir, e a que custo para a corrupção? Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Próximo inscrito, nosso primeiro vice-presidente e último, deputado Antônio Embaçaí. Vossa Excelência tem até 3 minutos. Senhor presidente, senhor relator, deputadas e deputados, será apenas uma pergunta que eu gostaria de ouvir comentários do doutor Luiz Eduardo. Sem dúvida nenhuma, o currículo de Vossa Senhoria é um vasto currículo, mas eu peguei aqui um trecho dele que trata do período em que Vossa Senhoria foi presidente da OGCIS, Petróleo e Gás Participações S.A., e membro do Conselho de Administração da OSX Brasil S.A. e da MPX Energia S.A. entre 2012 e 2013. Atuou ainda na OSX Brasil S.A. como diretor-presidente de 2010 a 2012 e como diretor de operações em 2010. Naturalmente, Vossa Senhoria, como membro do Conselho de Administração, detinha informações privilegiadas. E, sem dúvida, esse grupo que era liderado pelo Ike Batista, né, promoveu uma das maiores fraudes que aconteceu no mercado nacional. Uma fraude que faz lembrar até o caso da Enron. A pergunta que eu dirijo a Vossa Senhoria, até porque essa situação do grupo Ike Batista deixou aí um rastro de calotes e contratos inconclusos e em decadência, com Vossa Senhoria, naturalmente, participou, circulou, tomou conhecimento de muitas informações reservadas. O que me deixa assim bastante curioso, doutor Luiz Eduardo, até porque, pelo currículo de Vossa Senhoria, é não entender por que, naquele período, não houve nenhuma reação, do ponto de vista de uma denúncia de Vossa Senhoria, por conta dessa fraude monumental que foi ocasionada por esse grupo. Eu encerro aqui a minha indagação, pedindo que Vossa Senhoria faça um comentário sobre essa situação, se esses dados não passavam, se Vossa Senhoria não via que esses números eram números fraudulentos e que praticamente fez apenas um esforço interno na tentativa de salvar, mas que deixou vários acionistas, enfim, quem acreditou nesse grupo, numa situação de graves prejuízos. Doutor Luiz Eduardo, Vossa Senhoria tem a palavra. Vossa Excelência, me desculpe, mas eu talvez não dirija à pessoa a pergunta, mas eu acho que anotei todas as perguntas. A SET não é uma terceirizada da Petrobras. A SET participou de licitação e ganhou essas sondas numa licitação. E teve um outro concorrente, pelo menos um, que eu me lembro. Foi um modelo de licitação adotado. Não foi uma carta convite. Um momento, por favor. Ok. Reafirmando, então, essa licitação foi uma licitação internacional para essas 21 sondas, e todo esse processo foi auditado por um escritório de advocacia interno aqui, que foi o Veirano, como eu comentei, e com o Clifford Chance de Nova York, né? Nada foi encontrado de errado nessa licitação. Então, não foi uma doação para a SET Brasil. A SET não é terceirizada, ela participou da licitação da forma correta, legal. Senhor presidente, era importante pegar uma cópia desse edital de licitação para a gente colocar na CPI, porque uma empresa que é criada hoje e amanhã ganha uma licitação desse porte,
Não precisa nem de ser profissional para saber que isso é carta marcada, né? Fala, Petrobras é sócio. A questão da indicação por parte da Petrobras do presidente a questão do presidente da Sete Brasil ser indicado pela Petrobras, isso me parece que reza no estatuto da empresa. Isso desde a criação da empresa é assim. A Petrobras tinha 5% das ações. 19. O indireto chega a 9,4. A questão de usar números de dólar e de reais, Excelência, não foi minha intenção passar nada subliminar. Alguém me preparou o slide dessa forma, talvez ficasse melhor botar tudo em dólar. Para evitar esse tipo de dúvida, eu vou passar, toda vez que fizer uma apresentação, colocar tudo em dólar, que dá uma transparência melhor, fica mais fácil de enxergar. A questão de partilha ou concessão, eu acho que o modelo atual é um modelo adequado, na minha visão, tendo em vista o enorme volume que temos potencial no pré-sal brasileiro. Então, isso permite... Mas a Petrobras tem capital para fazer isso? 30%? Essa é uma outra questão, Excelência. Na minha opinião, realmente, sim, a Petrobras ficar com 30% é difícil. O que não impede o regime, né? É questão talvez de adequar. Só se o Bradesco virar sócio, mas nem o Bradesco deixa. Bom, a questão de 30% de conteúdo local aumenta o custo final da sonda? Sim, aumenta o custo final da sonda, sem dúvida. A questão é se compensa pagar um pouco mais caro para ter todos os ganhos que nós citamos aqui em vários momentos, né? Desenvolvimento dos estaleiros, porque nós não vamos parar apenas nesse lote de sondas. Outras plataformas, FPSOs, outras sondas, navios, tudo isso vem por aí. Fala-se em 100 bilhões de barris de potencial no pré-sal. Então, esse período que estamos vivendo, que é o mesmo período que outros países viveram no mundo, principalmente na Europa, é um período que busca fomentar, busca desenvolver a indústria nacional. Essa, é a minha opinião. Eu comecei em construção naval lá na década de 70. Então, eu sou defensor desse modelo. Eu acho que é um modelo correto. Não houve nenhuma entrada de capital chinês aqui na SET. Não sou nada contra o capital chinês. Que venha. Que venha. Também não sou contra, sem dúvida. Mas até o momento não houve nenhuma entrada de capital chinês. Os últimos 4 anos, quantas vezes... Eu nunca estive com a presidente Dilma. Nos últimos 4 anos, nunca na vida, né? Durante meu período de Grupo X, eu não vi nada ao longo desse período que pudesse requerer uma denúncia de minha parte. Eu era um crítico de modelo, era um crítico da OGX, acabei, depois que a crise estava instaurada, sendo colocado lá como presidente, as coisas na atividade de exploração e produção, o entendimento correto do volume de óleo, da capacidade, da mobilidade do óleo dentro dos poros da rocha, da potencialidade de produção, isso é extremamente complexo e requer muito investimento de análise. E eu pude colaborar um pouco com a equipe fantástica que existia na OGX durante o período que lá estive para poder verificar exatamente qual era essa capacidade. Infelizmente chegamos à conclusão que era muito menor do que se pensou um dia. Mas não foi algo que bastava chegar para ver. Teve que chegar e desenvolver um trabalho extenso. Mas Vossa Senhoria concorda que o grupo promoveu uma grande fraude? Excelência, eu concordo que o grupo frustrou as expectativas de muitos acionistas. E esse assunto é alvo de ações judiciais realmente que estão em andamento e eu me sinto com dificuldade de fazer comentários mais detalhados a respeito. No meu estado, nós qualificamos o Eike Batista como ensacador de fumaça. Ensacador de quê? Ensacador de fumaça.
É como qualificamos o senhor Eike Batista no Espírito Santo. O senhor já concluiu as respostas? Eu acredito que sim. Vossa Excelência agora tem... Acho que ficou só duas questões que foi perguntado. Se acha razoável, com 9%, indicar o presidente, e se participando como sócia, ganhar a licitação, entendeu? Se é normal isso, uma empresa recém-criada. Como eu comentei, essa questão da indicação do presidente, isso está no estatuto da empresa desde a sua criação. Acho que foi algo que a Petrobras impôs como condição para poder participar do projeto. Ela queria ter certeza que as pessoas seriam pessoas em condições de desenvolver o trabalho. Ganharia a licitação também. Né? Senhor Luiz, há uma questão das minhas perguntas que não ficou respondida, eu queria ver se ela é possível ser respondida. Nos 17 projetos que foram apresentados, espalhados pelo país, sob a coordenação da Sete Brasil, qual é o papel, por exemplo, no estado da Jurong? O que a Jurong produz? Qual é o papel da Sete Brasil junto à Jurong? A Jurong produz o quê? E a Sete Brasil, junto à Jurong, produz o quê? A Sete Brasil contrata a Jurong para produzir o que a Petrobras contratou da Sete Brasil? Exatamente, Excelência. A Jurong é um dos estaleiros que foram contratados pela Sete Brasil para construir as sondas que foram objeto da licitação das 21 sondas na segunda rodada. Então, a pergunta que eu fiz no começo ao senhor é: o papel da Sete Brasil, então, ela é intermediária de licitações ou de contratos, é como se ela fizesse, se ela substituísse a Petrobras nas 10 licitações que fez, como contratante dos projetos em lugar da Petrobras, e foi licitada para isso. Ela não é construtora de materiais, ela é contratante de construtores de materiais. É isso? Excelência, a Sete Brasil é um pouco mais do que construtora de materiais, né? A Sete Brasil, ela, além de administrar e gerenciar, através de empresas terceirizadas, também a construção dessas plataformas, ela tem responsabilidade na operação dessas plataformas. A fase de construção das plataformas é uma fase que dura 3 anos. Os nossos contratos são de 15 mais 5 anos. E a Sete Brasil, principalmente nesse modelo atual que nós estamos pensando, ela passa a ser a operadora dessas sondas. Essa é uma ideia bastante forte que nós pretendemos vender para os nossos acionistas e que, então, é algo bem mais do que uma terceirização. É uma atividade que a Petrobras não executa. A Petrobras não opera as suas próprias sondas. O que vocês têm, então, é um contrato de administração. Nós temos um contrato de afretamento e serviços. Eu vou passar... É um nome diferente de falar a mesma coisa. Eu vou passar a palavra ao relator, que tem questionamento rápido, para que a gente possa encerrar a oitiva. Senhor presidente, não é nenhum questionamento, apenas, como eu falei, quando falou da Sete Brasil, e aqui eu já disse, como sou metalúrgico da área, vários ligaram para mim. E apenas para discordar do Peronde. Primeiro, antes, praticamente grande parte das plataformas eram compradas lá fora. Isso não significou uma eficiência em relação a prazos. Teve, inclusive, contratos da Petrobras que foram cancelados porque não foram entregues. Segundo, também não é um sinônimo de eficiência. Vamos lembrar aqui da P-36, que em vez de tirar petróleo foi para o fundo do mar. E, em terceiro, a minha tese não é uma questão só do preço do que está se comprando, porque tem também o impacto social que isso surge em torno disso. Posso dar o exemplo que Angra dos Reis, com o estaleiro funcionando como hoje, com mais de 10 mil operários, é uma coisa. Com o estaleiro fechado, é um caos completamente ao contrário. E o a mais que a Petrobras paga pelas plataformas também retorna em forma de impostos para o município e para a própria União. Então, eu aqui, só para deixar, porque eu sou ex-presidente de sindicato de metalúrgico da área da construção naval, então seguramente seria muito cobrado
pela tese, a meu ver, por falta de conhecimento do PERONDE, com o discurso de que seria mais fácil comprar lá fora. Eu acho que o Brasil não pode e não deve exportar aquilo que nós mais precisamos, que é emprego. Comprar uma plataforma dessa lá fora é exportar 15, 20 mil empregos diretos e indiretos. Agradeço a Vossa Excelência. Senhor Luiz Eduardo, o senhor pode fazer as considerações finais. Bom, Excelência, eu gostaria de agradecer a oportunidade de comparecer aqui e poder apresentar com clareza, ou pelo menos foi o que eu tentei, o que é a SET Brasil, um projeto que eu acredito muito nele e tenho convicção que vamos conseguir superar esse momento. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria, agradeço os senhores parlamentares que aqui estiveram, imprensa presente, funcionários. Nada mais havendo a tratar, agradeço mais uma vez a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.